Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, na aula passada, nós trabalhamos, aliás, nas aulas passadas, nós trabalhamos o processo de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Como eu mostrei para você, nesse processo de coordenação e subordinação, se você aprende as conjunções, você consegue resolver nas provas as questões de coordenadas e as questões de subordinadas adverbiais, porque as duas são trabalhadas a partir das conjunções. Afinal de contas, nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Isso serve para a questão de oração, serve para a questão de valor semântico. Por exemplo, coesão sequencial na prova vai servir para você também produzir um bom texto. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você às vezes não consegue interpretar bem um texto e também não consegue produzir bem um texto. Se você quer dar aquela ideia de causa, de consequência, de finalidade, de oposição, de soma, de escolha, de justificação, e você não consegue. Por quê? Porque você não aprendeu as conjunções. Eu até ensinei para vocês técnicas para que vocês possam aprender isso sozinhos, que é criar 2 folhas de cartolina e colocar em casa. Você vai colocar as conjunções coordenativas numa folha, que são 5 conjunções, e as subordinativas adverbiais na outra. Aí eu tenho 9 que aparece na gramática e mais 2 pela tradição das provas, que são as locativas e as modais, que indicam respectivamente lugar e modo. E isso eu mostrei para vocês no material direitinho. Espero que vocês tenham feito isso. Ah, professor, eu estou com dificuldade de achar isso na internet. Não tem problema, fala comigo no Facebook, manda um e-mail, eu mando para você e você cria lá e faz e fica bacana. Agora, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Eu vou trabalhar as orações subordinadas. Eu já até tinha mostrado um pouquinho para vocês o que era um termo subordinado. Agora, o que ficou faltando? Ficou faltando eu falar das orações subordinadas substantivas e as adjetivas. Eu vou falar do valor sintático que elas possuem, mas depois eu vou mostrar a principal diferença, porque afinal de contas, eu tenho uma conjunção também na subordinativa substantiva. Eu tenho uma conjunção integrante. E eu tenho um pronome relativo nas adjetivas. E eu tenho vários pronomes relativos. Agora, quem realmente vai acabar confundindo o candidato é o que. Porque é uma palavra, né, que serve para ser uma conjunção integrante e é uma palavra que serve para ser um pronome relativo. Então, se o aluno não entender a diferença que existe entre pronome relativo e conjunção integrante, ele não consegue resolver uma questão como essa. Sem contar que vira e mexe não só em cima das orações, mas em cima da própria função morfológica do que, ou seja, em cima da própria classe gramatical, as questões nos concursos são trabalhadas também. Então, se você não souber diferenciar um do outro, você vai ir, ralo adentro. Então, vem aqui comigo, vamos começar a entender isso daqui. Meu companheiro, olha aqui, ó, orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação a outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então vamos lá. É mais ou menos o que eu já tinha falado contigo. Então, eu tenho o termo coordenado e o termo subordinado. Se um termo é coordenado, é porque ele está, mais ou menos aqui, um do lado do outro, no mesmo plano, no mesmo nível. São termos equiparados. Isso significa que este termo possui um sentido sem esse termo, assim como esse possui um sentido sem esse. Na verdade, o que eu tenho, e eu já mostrei aí para vocês, é que esse termo não exerce função sintática em relação a esse. E esse também não exerce função sintática em relação a esse. Porque se a gente for parar para pensar nos sentidos, aí complica. Porque você vai falar, ué, professor, mas eu já vi frase que é coordenada e eu separei e não percebi sentido. Mas para isso eu já mostrei para você na aula passada que o termo coordenado, ele possui uma forma fixa. Então, se eu tentar trocar a segunda oração com a primeira, não vai fazer sentido. Então, por isso, é um termo coordenado. E no termo subordinado, o que eu mostrei a vocês? Que é uma forma
móvel. Então, se eu tentar trocar, se eu fizer essa permuta, a frase ainda assim continua fazendo sentido. Então, a questão de hierarquia que a gente trabalha aqui da oração subordinada é que eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo. Beleza, a princípio a gente aprendeu na escola que essa depende dessa para fazer sentido. Beleza, bacana. Mas na verdade é porque essa exerce uma função sintática em relação a essa daqui. Então essa daqui manda e essa daqui obedece, tranquilo? Então a principal manda e a subordinada obedece. Então vamos lá. Vamos entender aqui agora como é que vai funcionar a substantiva. A substantiva, ela vai exercer a função do substantivo. Então, na verdade, eu tenho a função morfológica e a função sintática. Morfologicamente, olha o que acontece. Ela exerce a função de um substantivo. E sintaticamente pode exercer a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de predicativo, a função de complemento nominal e de aposto. Aí você deve estar aí desesperado. Meu Deus do céu, Sidney, é tanta coisa para gravar? Não é não. Quando a gente estava trabalhando aqui o período simples, o processo de sujeito, de objeto, de predicado, essas coisas assim, você não já aprendeu o que é um sujeito? O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um predicativo? O que é um complemento nominal? O que é um aposto? Então, meu companheiro, vai continuar sendo tudo isso que você já aprendeu. A única diferença é que agora a gente vai ter uma oração, vai ter um verbo naquela estrutura. Então eu terei um sujeito oracional, um objeto direto oracional, um objeto indireto oracional, um predicativo oracional, um complemento nominal oracional e um aposto oracional. Ou seja, serão aqueles termos que você já conhece, só que agora a gente vai ter uma oração. Ah, professor, isso é muito difícil. Eu vou ensinar técnicas aqui para você aprender isso com mais facilidade. As subordinadas substantivas são introduzidas, em geral, pelas conjunções integrantes que e se, as quais não desempenham nenhuma função sintática. Então, meu companheiro, o que e o se aparecem, mas quem realmente te confunde é o que, e eu vou mostrar isso futuramente para vocês. Então, vem aqui comigo num próximo slide. Se liga aqui agora nessas adjetivas. Morfologicamente, vai funcionar como um adjetivo. Agora, sintaticamente, exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tá vendo isso? Presta atenção. De vez em quando, algumas pessoas dizem que a oração adjetiva tem função de aposto. E, gente, não dá para parar para pensar nisso, né? Porque, afinal de contas, eu já tenho na substantiva uma oração apositiva, que tem a função de aposto. Então, como é que eu vou falar que a adjetiva também tem? Ah, professor, mas tem aquela que fica entre vírgulas, parece um aposto. Beleza, parece um aposto, mas não é. Então, a função sintática é sempre de adjunta adnominal, seja a restritiva ou a explicativa, como aparece nas provas. Não importa, a função sintática é de adjunta adnominal, porque é a função que normalmente o adjetivo pode assumir. Se eu identifico um adjetivo numa frase, sintaticamente ele só pode ter duas funções. Ou ele é um predicativo, ou ele é um adjunto adnominal. Tranquilo? Aí aqui, olha só, os pronomes relativos que podem introduzir as orações adjetivas. Eu tenho o que, eu tenho quem, eu tenho o quanto, eu tenho como, eu tenho onde, eu tenho cujo, as flexões, eu tenho o qual e as flexões, mas no final das contas, quem realmente vai acabar confundindo você é o que. Tranquilo? Belezinha? Agora, a conjunção integrante, ela não exerce função sintática. Agora, o pronome relativo, eles exercem função sintática da oração que eles estão introduzindo ali. Tranquilo? E isso você já deve ter visto. Se esse camarada está fazendo referência a um termo anterior, para eu descobrir a função que ele possui, basta, no local em que ele está escrito, eu pegar aquela palavrinha a que ele está fazendo referência
e colocar a palavrinha ali no lugar dele. Aí agora eu vejo na estrutura, coloco ali numa ordem direta, de repente para facilitar a minha vida, e observo, agora está assumindo essa função, pode ser função de sujeito, de objeto, não sei o que, pode ser qualquer função. Então você tem que ver ali com calma e você vai conseguir, tá? Agora, olha aqui, as adverbiais que nós já falamos tanto. Morfologicamente, atribuem uma função de advérbio e sintaticamente funcionam como um adjunto adverbial. Afinal de contas, se eu identifico que é um advérbio morfologicamente, qual é a função sintática que esse advérbio pode ter? É a função de adjunto adverbial. Aí, essas orações são introduzidas por quem? Pelas conjunções subordinativas adverbiais. Porque quando eu coloco aqui, conjunções subordinativas, exceto as integrantes, é porque as integrantes são responsáveis pela oração subordinada substantiva. As conjunções subordinativas adverbiais é que vão representar a oração subordinada adverbial. E aí eu posso ter circunstâncias de tempo, de consequência, de causa, de comparação, de... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha que é para você baixar o material, tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC, tá certo, meus amigos? Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.